O sol de outono dourava as torres e cúpulas de Florença, uma cidade que pulsava entre o esplendor do comércio e o peso da fé. As ruas de pedra eram cruzadas por mercadores vindos do Oriente, carregando sedas, especiarias e histórias sobre mundos distantes. Era um tempo em que o conhecimento ainda pertencia aos mosteiros e a medicina era mais prece que ciência. Naquele ano nasceu Matteo di Rossi, filho de um tintureiro e de uma costureira. Sua casa, de paredes úmidas e cheiro de lã tingida, ficava às margens do rio Arno. Desde pequeno, Matteo observava a mãe preparar poções simples, infusões de alecrim, vinagre e alho, para tratar febres e feridas. O menino olhava fascinado para as ervas fervendo, como se nelas morasse o mistério da vida. A Europa vivia um tempo de contrastes. Enquanto cidades como Florença, Veneza e Gênova se tornavam centros de riqueza e cultura, o campo era palco de fome e doença. A grande fome de 1315 a 1317, ainda recente na memória dos camponeses, havia deixado cicatrizes profundas, plantações arruinadas, aldeias abandonadas e a sensação de que o castigo divino rondava a terra. A Igreja Católica dominava todos os aspectos da vida, da medicina à moral. Curar alguém era, antes de tudo, um ato de fé. A doença era vista como punição pelos pecados, e poucos ousavam questionar os desígnios de Deus. Mas Matteo percebia que algo não se encaixava. Certa vez, ao ver um vizinho morrer de febre, perguntou à mãe: "Se Deus cura, por que o padre nunca cura ninguém?" Porque às vezes, filho, Deus não escuta todos da mesma forma. Naquele dia, Matteo começou a desconfiar, não de Deus, mas dos homens que diziam compreendê-lo. Aos 8 anos, Matteo foi enviado ao mosteiro de Santa Croce, onde monges beneditinos educavam meninos com potencial. O ar ali era frio e solene. O som das penas raspando pergaminhos ecoava como orações silenciosas. Foi ali que Matteo aprendeu a ler e a escrever em latim e teve o primeiro contato com os textos de Hipócrates, Galenos e Avicena, os pilares do saber médico da época. Os monges copiavam livros antigos à luz de velas, preservando o conhecimento grego e árabe em uma Europa mergulhada em superstição. Naquela época, quase ninguém lia fora dos mosteiros. A palavra escrita era tão rara quanto o ouro, e as ideias perigosas viajavam escondidas, costuradas em pergaminhos ou sussurradas nas sombras. O jovem Matteo devorava cada página. Aprendeu sobre os 4 humores: sangue, bile amarela, bile negra e fleuma, teoria que explicava todas as doenças conhecidas. Segundo Galeno, a saúde dependia do equilíbrio desses líquidos no corpo. Se um homem tinha febre, era o sangue em excesso. Se melancolia, era a bile negra que o dominava. Era uma explicação elegante, quase poética, mas Matteo percebia as falhas. E se o corpo não for feito de equilíbrios, mas de causas que não podemos ver? Pensava. Durante o inverno de 1338, o mosteiro foi assolado por uma epidemia de febre. Metade dos monges morreu. Matteo, com apenas 13 anos, ajudou um velho monge enfermeiro, Frate Ângelo, a cuidar dos moribundos. Com panos embebidos em vinagre, tentavam aliviar a dor. Viram o sangue escurecer, a pele se manchar e o corpo murchar como folha ao fogo. "Lembre-se, menino", dizia Frate Ângelo, "não é o milagre que cura, é o conhecimento, mas quem busca demais pode ser queimado pela chama da sabedoria." Essas palavras marcariam Matteo para sempre. Com 15 anos, Matteo deixou Florença rumo a Bolonha, onde a universidade, uma das mais antigas da Europa, atraía estudantes de todo o continente. As ruas eram barulhentas, cheias de pregadores e estudantes debatendo em latim. A medicina ali era ensinada sob a vigilância da igreja. Não se dissecava corpos humanos oficialmente, apenas animais. Mas, nos porões das escolas, a verdade tinha outro cheiro, o cheiro da carne e do medo.
Mateo conheceu Magister Aldobrandini, um médico idoso que ensinava em segredo. À meia-noite eles se reuniam em criptas, iluminados por lamparinas, para estudar cadáveres de criminosos enforcados. A visão era dantesca, mas reveladora. Ali, Mateo viu pela primeira vez o coração humano e compreendeu que a vida não era um mistério místico, era um mecanismo de sangue, ossos e ar. O corpo é um livro, Mateo, dizia Aldobrandini, mas a igreja não quer que o leiamos. Essas aulas proibidas custavam caro. Alguns colegas desapareceram após denúncias de heresia. O Santo Ofício, criado um século antes, ainda perseguia qualquer saber que desafiasse o dogma cristão. Mas Mateo não recuou. Aos 20 anos, Mateo viajou a Paris, o centro do saber ocidental. Ali, na Faculdade de Medicina da Universidade de Paris, estudou astrologia médica, fisiologia e herbologia. Os mestres ensinavam que as estrelas influenciavam a saúde. Se Marte dominava o céu, esperava-se sangue. Se Saturno, melancolia. Mateo respeitava, mas duvidava. Foi em Paris que conheceu Isabella de Montreuil, filha de um boticário. Ela compartilhava o mesmo fascínio pela razão e o mesmo desprezo pelas superstições. Juntos, estudavam os escritos de Avicena, o médico persa que, séculos antes, descrevera infecções e febres de forma quase moderna. Isabella o inspirava a sonhar com uma medicina diferente, uma medicina que observasse, testasse e compreendesse. Mas enquanto Mateo mergulhava em ideias, a morte viajava silenciosa pelos portos do Mediterrâneo. Em 1346, um cerco militar na Crimeia lançou uma praga terrível entre os exércitos tártaros e genoveses. Crônicas relatam que os atacantes catapultavam cadáveres infectados para dentro das muralhas. Um dos primeiros usos de guerra biológica da história. Os navios genoveses fugiram, levando consigo ratos e pulgas infectadas pela Yersinia pestis. Messina, Sicília, outubro de 1347. O porto de Messina fervilhava de gritos, sinos e velas ao vento. Navios genoveses, vindos da distante Cafa, no Mar Negro, ancoravam trazendo tecidos, grãos e especiarias. Mas havia algo errado. Os marinheiros que desciam das embarcações tinham o rosto escurecido, o corpo coberto de caroços negros e o olhar vazio. Alguns desabavam assim que pisavam em terra. Outros já chegavam mortos. Em poucos dias, a cidade mergulhou em silêncio. O mal se espalhou com uma rapidez que ninguém compreendia. Os padres falavam em punição divina. Os astrólogos culpavam o alinhamento dos planetas. Saturno e Júpiter, diziam, haviam se cruzado sob o signo de Aquário, corrompendo o ar. Mas ninguém imaginava que o inimigo viajava invisível nas pulgas dos ratos, escondido nos porões das embarcações. De Messina, a peste subiu pela península, Gênova, Pisa, Florença. Os sinos dobravam dia e noite, e o cheiro de incenso se misturava ao da carne apodrecida. Era o início de algo que mudaria o destino da humanidade. Mateo de Rossi retornou à sua cidade natal no início de 1348, atendendo ao chamado de seu antigo mestre, Frate Ângelo, agora velho e doente. Mas o que encontrou não era a Florença que conhecera. Os mercados estavam vazios, as pontes repletas de carroças, levando cadáveres para as valas comuns. Homens mascarados com longos bicos de couro, os doutores da peste, caminhavam como sombras. Dentro das máscaras, ervas aromáticas como rosas secas, alecrim e cânfora, acreditava-se, purificavam o ar. O ar é o inimigo, diziam os médicos da época. A peste viaja pelo miasma, o sopro podre da terra. Mateo logo percebeu que nada daquilo fazia sentido. Visitando os bairros pobres, viu famílias inteiras mortas em uma única noite. Os sintomas eram sempre os mesmos: febre súbita, manchas escuras nas axilas e virilhas, vômitos, sangramentos e a morte em 2 ou 3 dias. Chamavam essas manchas de bubões, e delas viria o nome
peste bubônica. Em seus cadernos, Mateu escreveu: a morte se move como o vento, mas não é o ar que a traz. Ela se propaga pelo toque, pela convivência. Há algo vivo neste mal, algo pequeno e terrível. A igreja e o caos. A igreja, incapaz de conter o pânico, buscava culpados. Diziam que os judeus haviam envenenado os poços. E pogroms eclodiram por toda a Europa. Em Estrasburgo, mais de 2.000 judeus foram queimados vivos em um único dia, em fevereiro de 1349. Outros se voltaram contra os próprios monges, acusando-os de trazer a doença. E quando os padres começaram a morrer também, as orações perderam o poder. O Papa Clemente VI, em Avignon, chegou a abençoar o rio Ródano como cemitério sagrado. Tantos eram os corpos que não havia mais terra suficiente para enterrá-los. Ele próprio se isolou entre duas grandes fogueiras, acreditando que o ar quente o protegeria do contágio. Mateu anotou: a fé arde mais do que as chamas que a sustentam, mas nem o fogo é capaz de purificar a ignorância. Entre 1348 e 1349, a peste devastou a Itália, a França e a Península Ibérica. Estima-se que 1/3 da população europeia, cerca de 25 milhões de pessoas, tenha morrido em menos de 4 anos. Em Florença, Giovanni Boccaccio, o escritor do Decameron, relatou que os vivos fugiam dos mortos e os pais abandonavam os filhos. As ruas estavam cheias de cães selvagens e corpos abandonados. Os sinos soavam até o silêncio os vencer. Não havia coveiros, não havia padres, somente o medo. Mateu montou um pequeno abrigo fora das muralhas, onde tentava cuidar dos infectados. Limpava feridas com vinagre e vinho, usava ervas aromáticas para reduzir os odores e queimava as roupas dos mortos. Nada funcionava. A cada amanhecer, metade de seus pacientes estava morta. Mesmo assim, ele anotava tudo: sintomas, tempo de incubação, possíveis formas de transmissão. Sem saber, estava produzindo um dos primeiros registros empíricos sobre uma epidemia na história. Entre os poucos sobreviventes estava Isabela de Montreuil, sua antiga companheira de estudos, agora enfermeira em um convento, mas ainda movida pela mesma compaixão. Trabalharam juntos durante semanas, cuidando de órfãos e moribundos. Em uma noite chuvosa, Isabela caiu doente. A febre veio rápida, os bubões surgiram sob o pescoço e Mateu, impotente, tentou todos os métodos conhecidos: sangrias, banhos de ervas, emplastros, rezas. Nada adiantou. Não chore, Mateu, disse ela com voz fraca. Talvez o que fazemos não seja salvar corpos, mas preparar o mundo para quem virá depois. Ela morreu antes do amanhecer. Mateu, devastado, passou dias em silêncio. Enterrou o corpo dela com as próprias mãos e sobre a cova escreveu em latim: Quae sidit curare, curata non fuit. Aquela que soube curar não pôde ser curada. Com o tempo, Mateu adoeceu levemente, mas sobreviveu, talvez por sorte, talvez por alguma resistência natural que ninguém compreenderia por séculos. Florença, antes pulsante, agora era um cemitério a céu aberto. Os ricos haviam fugido para o campo, os pobres para o esquecimento. Em 1349, a peste começou a enfraquecer. O frio, o isolamento e a própria escassez de corpos vivos para infectar interromperam seu avanço, mas o mundo havia mudado para sempre. Mateu, solitário, sentou-se em uma mesa improvisada e escreveu o que seria seu último registro. A peste levou os corpos, mas trouxe à luz o espírito da dúvida. Que venha um tempo em que o homem busque entender e não apenas rezar. Que um dia alguém leia estas palavras e veja que não morremos em vão. Fechou o livro e, diante do crepúsculo que dourava as ruínas de Florença, Mateu de Rossi sorriu, não como quem vence, mas como quem compreende.